Shalom, shalom na graça de Deus. Vamos aqui para a leitura de hoje, de Marcos 15. Daqui a pouco acaba Marcos, mas com a graça de Deus, Deus vai nos dar graça de continuar lendo a Bíblia, pegando outro livro, nós não podemos parar. Essa é a melhor coisa que eu encontrei na terra, gente. A melhor coisa que eu encontrei na terra é a palavra de Deus. E o Evangelho é vida. Aleluia, glória a Deus. Então, aqui o Senhor Jesus estava na cruz, né? Começou lá as pessoas zombar. Quando a pessoa ela não sabe o que está por trás, ela fala um monte de besteira. Mas nós temos que ficar firme com a nossa fé no nosso amado Pai Eterno, no Filho e no Espírito Santo. Então começaram a falar para ele descer da cruz, tipo assim, olha, você foi vencido. Olha, você... Só que ali, o Senhor Jesus estava pisando na cabeça da serpente, Monte da Caveira. O Senhor Jesus estava pisando na cabeça da serpente ali. Aleluia. Mas os seres humanos não conhecem o mundo espiritual. Estava achando que Jesus perdeu. Aliás, até hoje tem uns grupos aí das trevas que eles dizem que Jesus perdeu porque Jesus morreu. Não entendeu nada da morte de Jesus. Não entendeu nada. As pessoas não entenderam nada. As pessoas não entendem que esse mundo aqui é passageiro, que esse mundo aqui tem uma certa limitação, uma certa prisão. E quem morre e ressuscita é que tem vida de verdade e eterna. Nunca mais morre. Quem morre e ressuscita está corpo glorificado. E quem crê no Jesus também haverá. Está livre, tem liberdade para ir para qualquer planeta. Não precisa de avião. Aleluia. Aleluia. E foi assim, foi Jesus na cruz que ele estava vencendo a morte. Não só para ele, mas para todos nós. Vamos lá? Todos nós que cremos nele, ok? Para quem crê. Salvação é para quem crê. Aleluia. De igual modo, os principais sacerdotes com os esquibas, zombando, dizia entre si, salvou os outros, a si mesmo pode salvar. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz. Aqui no Cristo, no caso, estava falando no Messias, ok, gente? Porque Cristo, essa escrita veio do grego. Então, você não disse que é o Messias, você não disse que é o Machia? Então desce aí da cruz. Mas ele não está entendendo nada. Depois que aquele povo morreu tudo e está lá preso no mundo espiritual. Mas o nosso amado Jesus é vivo eternamente. Amém, aleluia. E aqui, que Cristo, Rei de Israel, já li esse aqui, né? Também os que com ele foram crucificados. Então, estava ali todo mundo, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, até um ladrão, outros ladrões. Normalmente a gente fala que foi 3 ladrões de cada lado, mas nós não sabemos quantas pessoas foi crucificado naquele dia, porque às vezes eles crucificavam bastante pessoas, ok? Aqui nessa tradução só fala assim que os que estavam crucificados também ficaram zombando. Mas temos outra tradução, outro evangelho, que é onde fala ali dos dois que estavam do lado, que um era do lado do Senhor Jesus e o outro era do contra, ok? Então vamos lá. Chegando o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. E às 3 horas Jesus clamou em alta voz, Elohim, Elohim, lema sabachthani. Isso quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E aqui está o Salmo 22. Você conhece o Salmo 22? Veja o Salmo 22 e você vai saber o que realmente o Senhor Jesus estava falando. O Salmo 22 fala desse sofrimento
terrível, terrível que o Messias, Jesus de Nazaré, ia passar, ok? Depois você vê o Salmo 22, você vai entender o que o Senhor Jesus estava falando na cruz. E vamos continuar. Agora, versículo 35. E alguns dos que estavam ali ouvindo isto diziam: vejam, ele chama por Elias. Eu estava chamando por Elias, né? Não era Elias. Era o Salmo 90, era o Salmo 22, ok? E um deles correu para embeber uma esponja em vinagre, colocando na sua ponta, caindo, o cães deu beber. Pois é, um deles ali colocou o vinagre na esponja, não sei para quê, né? Colocar vinagre na esponja. E colocando na ponta do caniço, amarrou numa vara bem comprida, né? E deu-lhe de beber, dizendo: espere, veja se Elias vem tirá-lo. Na realidade, tudo era zombaria que eles estavam fazendo com o Mestre Jesus, ok? Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. E o véu do santuário rasgou. Na hora que o Senhor Jesus deu um grito, ele deu um grito bem forte. Lá do inferno ouviu. Lá do céu ouviu. Todos os lugares ouviu o grito do Senhor Jesus de Nazaré. Ele está o grito do Senhor Jesus está pelo espaço. É, gente. As coisas que Deus cria são eternas. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. E o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Então, aqui, enquanto estava todo aquele acontecimento ali no Calvário, depois alguém que estava lá no templo percebeu, depois foi registrado e colocado no Evangelho, ok? Porque o pessoal estava lá no Calvário. Mas alguém que estava ali no templo depois contou: olha, tal hora, não é cortina, não é nem cortina, era um tecido muito grosso. Gente, era algo muito grosso, muito grosso. Pesquisa depois, vocês vão ver. Era algo muito grosso, muito grosso. Era como se fosse uma parede que separava o lugar santo do lugar santo do santo no templo. Era algo muito grosso, que rasgou, abriu. Não é véu. Quando as pessoas falam véu, cortina, isso não é uma boa tradução. Porque você vai pensar que é igual essas de hoje. Não é. Era algo muito grosso, que não tinha como nenhum ser humano rasgar. Mas foi partir de alto a baixo. Naquele momento, quando o Senhor Jesus deu o grito. E aqui continuando fala: o centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, morreu, entregou o espírito a Deus, ok? Disse: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Aí agora todo mundo começou a perceber, ele era filho de Deus. De repente chega alguém e fala: o véu do templo, o véu, o tecido grosso do templo, muito grosso, rasgou no templo, aquele negócio lá que separava. Rasgou. E eles começaram a perceber que após o Senhor Jesus entregar o Espírito, expirar e sair do corpo, começou a acontecer um bocado de coisas estranhas em Jerusalém. É porque as pessoas, elas esconderam, não contam. Quando tem os livros apócrifos, as pessoas, não acredito porque é apócrifo. Mas aconteceu muitas coisas estranhas em Jerusalém após a morte do Senhor Jesus. Mas não é interessante contar isso, né? Porque as pessoas negam ele. Vou continuar. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago. Então estava ali, gente. Estava a Maria mãe de Jesus, Maria Madalena, Maria
mãe de Tiago, ok? O menor e de José e ainda Salomé. Então tava lá as Marias que eles falam, né? As Marias. E tinha uma mulher também que chamava Salomé. Devia ser algum parente, porque ali só estavam as pessoas mais chegadas mesmo. Quando Jesus estava na Galiléia, essas mulheres o acompanhavam e serviam, e além dessas havia muitas outras que tinham ido com ele para Jerusalém. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, ok? Aquele sábado lá era uma Páscoa que caiu no fim de semana, ok? José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se ousadamente. José de Arimateia era um dos 70 sábios. Foi só ele e Nicodemos que creu em Jesus, viu? Ele pediu. Ele acreditava que Deus ia enviar seu filho, acreditava que... E ele viu ali que realmente o Senhor Jesus realmente poderia ser o Messias mesmo. E ele pegou e falou assim, foi a Pilatos e pediu o corpo, porque até então o corpo já estava na mão dos gentios. Pilatos era dos gentios, do governo romano. E o José foi lá e pediu, falou, você pode devolver o corpo dele para mim, por favor? Que eu quero fazer o enterro. E Pilatos falou assim, mas ele já morreu? Pilatos nem acreditou. Ele já morreu, porque diz que às vezes a pessoa fica 2, 3 dias na cruz para morrer, gente. Mas o Senhor Jesus, ele tinha que cumprir aquilo que ele se cumpriu. Tinha completado, ok? Quando ele deu o grito ali, é porque o que ele tinha que fazer na terra, ele já tinha completado, ok? Mas Pilatos admirou que já tivesse morrido e, tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia se havia muito tempo que Jesus tinha morrido, né? Que só falou que se havia muito tempo, né? Eu, como falei, as Bíblias vão tirando palavras, a gente tem que completar. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Okay? Confirmou que estava morto mesmo e falou, tá bom, deixa ele levar o corpo. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o num lençol que tinha comprado e depositou no túmulo, que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Aquele famoso lençol que eles falam que depois foi conservado para ir à Igreja Católica, inclusive na cidade que eu estou, na Itália, onde tem a igreja, onde que diz que tem esses, que guarda relíquias debaixo de 7 chaves, o Santo Sudário. É o Santo Sudário o nome, ok? Este, baixando o corpo da cruz, envolveu no lençol que tinha comprado e depositou num túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Então, elas foram observar, elas acompanharam o José para ver onde ele tinha colocado o corpo de Jesus. E aí tem a igreja do túmulo Santo Sepulcro lá em Jerusalém, na Cidade Velha. Eu já fui lá. Alguns dizem que não foi ali que ele foi enterrado, que o Senhor Jesus foi enterrado. Alguns dizem que ele foi enterrado lá mesmo, perto do Monte da Caveira, mas não tem prova. Logo a Helena Romana,
Tinha uma Helena famosa entre os romanos. Lá no primeiro, não, no ano 300 da era cristã. No ano 300 da era cristã. Então ela se converteu e ela amava tanto o Senhor Jesus que ela era rica. A maioria das igrejas lá em Jerusalém, ela pediu para fazer, inclusive a do Santo Sepulcro, que é conservado pela Igreja Católica. Mas aí tem lá um túmulo lá que os evangélicos, eu sei que eles são de língua inglesa, não sei de onde eles são exatamente. Eu sei que tem um grupo, uma missão de evangélicos lá que eles abriram, tem uma loja lá perto do Monte da Caveira, uma loja assim, você vai lá, você compra bastante lembranças, né? Quando viaja, essas coisas que você traz de viagem. E tem um túmulo lá que eles até creem que realmente o Senhor Jesus foi enterrado ali mesmo, mas esses mistérios só Deus sabe, ok? Então esse que tem lá perto é os evangélicos que tomam conta, que fica ali, encostadinho no Monte da Caveira. E tem um outro lá que é um pouco mais longe, onde a Helena fez a igreja de Santo, pediu para fazer a igreja de Santo Sepulcro, ok? Então eu deixo vocês aí, até a próxima. Aqui finalizou, nosso amado vive, nosso amado venceu, e foi na cruz, na fraqueza da cruz, que ele pisou na cabeça da serpente. Vem comigo, Jesus, esteja conosco, nos abençoe. Amém, glória a Deus, aleluia.